Eu acho que esse vídeo vai ser meio doido. Ai, como você é doida. She's so crazy. I love her. Olá, meu nome é Thiago e esse é um daqueles vídeos, sabe? Aqueles vídeos... Tô brincando. A gente vai conversar aqui um pouco mais despretensiosamente, um pouco mais soltinha, mas... sei lá. E hoje eu quero falar de maldade. Você deve ter visto a Cruella na thumb, né? A gente vai falar desse filme, mas eu quero falar de outras coisas ruins também. Parece um shade, né? E foi sim, mas calma. Deixa eu começar. Em história de origem de vilões, geralmente a gente é conduzido pela história a empatizar com esses personagens, o que não necessariamente torna eles menos malvados. A gente só entende eles melhor, eu acho. Quando a história faz o seu trabalho direito, nem sempre isso acontece. E tem várias maneiras de fazer isso. O personagem pode ter um passado trágico, uma doença, ele pode ter sofrido um acidente traumático ou um estupro mágico. Vai ver a esposa dele morreu, a mãe morreu, vai ver ele morreu. Deus chamou que nós matamos. No filme da Cruella, que foi lançado esse ano, os roteiristas Dana Fox e Tony McNamara escolheram construir essa empatia dando para a protagonista uma dupla personalidade que não existia nos filmes anteriores. What do you say to Cruella when she tries to get the better of you? Thank you for coming, but you may go now. Good. Now say goodbye to her. Goodbye, Cruella. A Cruella que a gente conheceu no filme 101 Dálmatas, tanto de 61 quanto de 96, a que queria fazer um casaco de pele de cachorro, a doida que tinha um cabelo de duas cores, I need to dye my hair. na verdade, segundo esse filme de 2021, o nome dela do RG é Estela, sendo Cruella o seu alter ego mais ou menos maligno. O filme coloca Estela como uma espécie de fachada que esconde a natureza real e supostamente subversiva da personagem, o que é representado visualmente pelo cabelo de duas cores. I need to dye my hair. E isso é uma escolha. Esse filme com certeza existe. Nada contra. Mas essa coisa de dupla personalidade é interessante, né? E é muito presente na cultura pop. Tem o filme do M. Night Shyamalan, lá de 2016, tem Clube da Luta, tem o Norman Bates, tem o filme Cisne Negro. Nos filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi, quase todos os vilões têm alguma forma de dupla personalidade. I'm right here. I don't understand. Did you think it was coincidence? O próprio Homem-Aranha tem os seus conflitos de personalidade dependendo de quem está escrevendo a história. Daqui a pouco eu elaboro um pouco sobre isso. E esses exemplos, eles são bem diferentes uns dos outros. Em alguns casos, essa fragmentação tá ali para representar a ambiguidade moral da mente humana. Às vezes é a representação visual de um delírio freudiano. E de vez em quando, é só para não precisar contratar outro ator mesmo. Duas Natalie Portman pelo preço de uma? Quem que não ia aproveitar uma promoção dessa? Tô brincando, viu, gente? Eu gosto de Cisne Negro. Mas a minha primeira lembrança de uma história assim vem de um passado muito remoto. Os terríveis anos 90. Não sei porque eu falei isso, não. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu li um livro do Sidney Sheldon chamado Conte-me Seus Sonhos. A história desse livro começa narrando a vida de três personagens. Ashley Patterson, Tony Prescott e Alette Peters. Uma delas é uma assassina, mas todas elas são a mesma pessoa. E isso é revelado logo no começo do livro, tá? Não é bem um spoiler, não. E eu não tô aqui pra incentivar ninguém a ler Sidney Sheldon, tá? Vocês merecem muito mais. Enfim, esse livro gira em torno do julgamento de Ashley, que é acusada de matar e cortar fora o vários caras. Quem nunca? Brincadeira. E o principal argumento da defesa da personagem é de que não foi ela, foi o eu lírico dela, a outra personalidade. Não fui eu, foi meu seio. E aí parte da história é dedicada a provar que o transtorno dissociativo de identidade é um negócio que realmente existe e que a Ashley tem esse transtorno e por isso ela não pode pegar a pena de morte lá naquele lugar horrível que é os Estados Unidos, onde as pessoas pegam pena de morte pelas coisas. E esse transtorno dissociativo de identidade ou perturbação de identidade dissociativa é um negócio que realmente existe. É uma condição psicológica reconhecida pelo CID, a Classificação Internacional de Doenças publicada pela OMS, e de acordo com o Instituto Neurosaber, peraí que eu vou ler. O TDI costuma ser causado por traumas de infância e se manifesta como uma autodefesa da psique para suportar dores e angústias. É como se você inventasse uma pessoa para sofrer no seu lugar. A pejotização do sofrimento, vamos dizer assim. Mas isso não quer dizer que as histórias que retratam esse fenômeno estão necessariamente retratando esse fenômeno, entendeu? Como eu disse antes, a dupla, tripla ou vigésima personalidade pode estar ali na sua história para simbolizar várias coisas. Pensa em Clube da Luta, por exemplo. What do you want me to do? You just want me to hit you? Come on, do me this one favor. Why? Why? I don't know why. I don't know. Esse filme não tá preocupado em retratar fidedignamente um transtorno psicológico. Esse filme é um comentário social, uma crítica à apatia do sonho americano, sei lá. A última vez que eu assisti Clube da Luta, o Lula ainda era presidente. Mas eu acho que eu consigo explicar melhor esse ponto com o exemplo mais importante de dupla personalidade.
Em 1886 foi publicado na Inglaterra o livro O Médico e, não obstante, o Monstro. Você deve conhecer pelo menos a premissa básica dessa história, né? A gente tem o Dr. Jekyll, que ele cria uma poção supostamente pra se livrar dos impulsos de crueldade ou alguma coisa assim, mas ele acaba se transformando no Mr. Hyde, que é um homem cruel, monstruoso, sem escrúpulos, horrível. E aí essa revelação de que o Jekyll e o Hyde são a mesma pessoa, ela só acontece lá no final do livro. Então, spoiler, eu acho, de um livro do século XIX, que já foi adaptado 50 milhões de vezes e todo mundo sabe a história. O Médico e o Monstro é uma história muito influente que serviu de inspiração pra muita coisa até hoje. Numa entrevista pra Marília Gabriela, o autor, o Robert Louis Stevenson, ele fala que a ideia pra esse romance veio de um sonho e que ele sempre foi fascinado pelas personalidades humanas e também por como elas representam as interações entre o bem e o mal. Aquela coisa que eu falei da ambiguidade moral. Mas esse livro esconde um significado que é um pouquinho maior do que esse, mais interessante. Tem alguns críticos literários que apontam que essa dualidade aí do livro, ela não é necessariamente entre o bem e o mal, porque o Dr. Jekyll, na história, ele não é exatamente super bonzinho. Médico, né? Tô brincando. Eu tenho até amigos que são médicos, todos são monstros. Tem gente que diz que o Médico e o Monstro, ele reflete os conflitos entre o nacionalismo escocês e a integração da Escócia com o Reino Unido. A louca, né? O próprio autor, que era escocês, ele foi meio ambivalente em relação a esse assunto no decorrer da vida dele. E aí, sobre esse tema, tem um jornalista chamado Joseph Campbell, que é crítico literário também, e ele fala o seguinte: a leitura alegórica mais popular hoje em dia sugere que, embora a trama se passe no Sorro, a atmosfera dela é a de Edimburgo, capital da Escócia e local de nascimento do autor. Nessa visão, o foco moral da história é o personagem escocês, sobrecarregado pela dupla nacionalidade, escocesa e britânica, preso entre duas línguas, escocês e inglês, tendo sua espontaneidade instintiva reprimida por uma igreja calvinista, a mesma igreja que um dia se colocou entre Stevenson e seu pai, e causou uma divisão na família. E aí tem um outro negócio também, é que ele era socialista, mas aí mais pra frente, na vida adulta, ele vai meio que renegar essas ideias. Traidor, né? Então a gente tá falando de um cara que viveu a vida inteira com conflitos ideológicos e identitários, e esses conflitos se traduziram no livro mais famoso que ele escreveu, que conta a história de um cara com a personalidade fragmentada. Não é interessante? É lindo isso! Um outro caso bem famoso de dupla personalidade é a história dos gêmeos Flávio e Gustavo. Not listening. Not listening. O Senhor dos Anéis tem uma das bijuterias mais famosas da literatura e do cinema. É o tal do Anel do Poder lá, né? Que corrompe todo mundo que usa ele. E aí, no meio da história, a gente conhece o Gollum, que costumava ser chamado de Sméagol quando ele era uma pessoa normal. Mas que depois de anos em posse do Anel, foi totalmente consumido por ele, ao ponto de se transformar numa criatura monstruosa. E dá pra falar de Gollum e Sméagol de várias formas. Claro, você tem aqui uma dualidade entre o bem e o mal, e o Senhor dos Anéis em si é uma narrativa bem dualista, mas tem uma sutileza que aparece mais nos livros do que nos filmes. Eu tenho uma sensação de que, se você só assistir os filmes, você fica com a impressão de que nessa história existe, sei lá, o mundo do bem e o mundo do mal. Que os elfos são belos e bons e que todo mundo que vem de Osasco é feio e ruim. E essa não é uma interpretação totalmente injusta da obra, principalmente se você for considerar as interpretações raciais, tanto nos livros quanto nos filmes. Mas ignorando essa parte, só por hoje, O Senhor dos Anéis é mais sobre as escolhas que você faz e as consequências delas pra você e pro mundo onde você vive, eu acho. Dependendo das decisões que você toma, usar ou não usar o anel, por exemplo, você pode gradativamente ser corrompido e, consequentemente, corromper o mundo à sua volta. Você não é inerentemente bom ou inerentemente ruim. O mundo não é inerentemente bom nem ruim. São as nossas escolhas que transformam o mundo. E isso é um debate teológico, né? Muito popular na época do Festival da Reforma Protestante. Luterapalooza, 1517, 95 teses confirmadas. Então esse conflito entre Gollum e Sméagol é a representação de um dos principais temas de Senhor dos Anéis, que é como as nossas escolhas afetam o mundo. Olha o que acontece quando você faz escolhas ruins. A sua pele fica super desidratada. Mas tem um outro aspecto sobre múltiplas personalidades que eu acho mais interessante. Eu estou falando, claro, sempre da questão do gay. Eu vou explicar. Lembra daquele filme bem velho, Kill Bill, do diretor Clayton Tarantino? Lembra que no final do Kill Bill 2, o Bill faz um discurso sobre o Superman? I find the whole mythology surrounding superheroes fascinating. Take my favorite superhero, Superman. Segure isso aí na sua cabeça. Em várias histórias de super-herói, o personagem principal costuma ter uma identidade secreta. Peter Parker é a verdadeira identidade do Homem-Aranha, Bruce Wayne é o Batman, Susana Alves é a tiazinha e por aí vai. De acordo com o Bill, do filme Kill Bill, o super-homem é diferente dos outros porque ele nasceu como super-homem. O disfarce é o Clark Kent. Eu não gosto muito dessa interpretação não, mas acho que a gente pode trabalhar com ela por enquanto. Porque em várias dessas histórias, a gente vai ver esses personagens intercalando entre duas identidades e tentando encontrar um equilíbrio entre elas. Em alguns casos, tipo o Homem-Aranha,
Homem-Aranha, por exemplo, esse conflito é ainda mais presente. A vida dele de super-herói tá sempre atrapalhando a vida dele de Peter Parker. Ele precisa conciliar essas duas vidas, mas ele nunca consegue. Ele acaba compartimentando uma parte muito importante da vida dele, que é a vida dele de super-herói. Ele precisa esconder da família e dos amigos uma parte muito importante de quem ele é. Ele precisa viver toda uma vida secreta quando ninguém tá olhando. Vocês estão me entendendo ou eu preciso deixar mais claro? Eu acho que tem um elemento gay ou queer que é inerente a quase todas as histórias de super-herói. Eu não tô falando que é intencional, mas às vezes é intencional sim. O que eu sinto é que, mesmo inconscientemente, é por esse motivo que eu e vários outros gays se sentem tão atraídos por histórias de super-herói. A gente tá acostumado a compartimentar certas coisas, a compartimentar partes muito importantes de quem a gente é, mesmo depois de adulto. Eu, por exemplo, mesmo hoje, sempre penso 2 vezes antes de falar as palavras meu marido pra alguém que eu acabei de conhecer. É meio que uma questão de sobrevivência às vezes, igual o Homem-Aranha. Entendeu? Então sim, uma história sobre dupla, tripla, múltiplas personalidades pode ter vários significados. Esse recurso narrativo pode ser usado de muitas formas interessantes. E é por isso que eu não gosto muito do filme da Cruella. Who are you? You look vaguely familiar. I look stunning. E tudo bem você gostar, nada contra, cada um com seus problemas. Eu gosto de coisas piores, inclusive. Eu lembro que quando eu assisti esse filme, eu fiquei muito incomodado, mas eu não conseguia elaborar muito bem o motivo. Eu cheguei a falar para algumas pessoas que eu achei o filme medíocre. Mas medíocre por medíocre, tem tanta coisa medíocre que eu gosto. Eu adoro filme de super-herói e quase todos são medíocres. Desculpa falar desse jeito, mas é verdade. Medíocre não diz muita coisa. Às vezes medíocre é exatamente o que a gente precisa naquele dia. E tudo bem, eu acho que o que me incomodou mais foi o potencial desperdiçado. Porque assim, se você vai contar uma história sobre dupla personalidade, se você vai inserir esse elemento na sua trama, ela precisa ter um contraste interessante de ideias. Porque aí você vai dizer o que uma personalidade representa que a outra não representa. O que é diferente entre as duas. Mas nenhum dos contrastes que aparece no filme da Cruella é realmente um contraste, na minha opinião. Na minha opinião. It's not, Estella. That's the past. I'm Cruella. O que essa personagem quer, afinal? Qual que é a grande questão dela? Tudo bem, ela quer ser uma estilista, sei lá, ela quer se vingar da morte da mãe. Mas eu não tô falando disso, tô falando de quem ela é. Ela é uma artista nata, né? Ela quer colocar a arte dela no mundo, ela quer se expressar artisticamente. I look stunning. O filme dá muita importância pra isso na hora de construir a personagem. Mas o que essa personagem quer dizer com a arte dela? Se ela quer se expressar com a arte, ela quer expressar o quê? O filme tenta responder essas perguntas contrastando a Cruella com a Baronesa, que é interpretada pela Emma Thompson, e eu quase gosto dessa parte da história, acho que tem uma coisinha interessante ali. Eu gosto da premissa de uma dinâmica meio Diabo veste Prada, em que a assistente humilhada pela chefe cria uma outra persona pra bater de frente com essa chefe depois que o expediente acaba. Eu acho isso interessante. E as roupas são bonitas, é divertido de assistir e tal, beleza. Mas tem um probleminha. À primeira vista, como eu falei, tem um contraste claro entre a Baronesa e a Cruella. A Baronesa, ela representa a moda clássica, a moda como signo de distinção, roupa de rico, enquanto que a Cruella, ela tá representando a moda como signo de rebeldia, como protesto. Inclusive, aquele vestido de lixo que ela usa é inspirado nas criações de uma estilista chamada Elsa Schiaparelli, que criou um monte de coisa subversiva lá nos anos 40 como uma forma de protestar contra a ocupação da França. Tem um babado político por trás dessas criações. Mas a Cruella do filme, ela não tá protestando contra nada. Ela não tem nenhuma motivação política. Ela não quer destruir nem reconstruir nada. Ela não tem nenhuma motivação ideológica. Ela só quer bater de frente com a chefe. Porque sim. Ela tá ali pela vingança pessoal. Ela não tá contra o status quo. Na verdade, ela quer ser o status quo. Ela quer ser a baronesa. Essa é a história clássica de feminismo de mercado em que a mulher branca quer se empoderar pra poder ter o direito de humilhar pobre. O que esse filme faz é incorporar uma estética de rebeldia, mas completamente removida de qualquer contexto político. É só uma mercadoria, é só uma roupa, é só um produto. É só uma vitrine. E é isso que me incomoda. Mas tudo bem se você gostou, nada contra. Cada um com seus problemas, cada um com suas contradições, cada um com suas ambiguidades, não é verdade? Eu só queria que tivesse uma versão realmente malvada desse filme, sabe? Uma versão dessa história que realmente se compromete com a premissa absurda. Mas isso nunca vai rolar na Disney. E tudo bem, eu acho, eu não vou reclamar. Já reclamando, né? Eu vou guardar essa mágoa, junto com outras mágoas sobre filmes que poderiam ter sido o que eles nunca foram. Eu vou guardar toda essa raiva lá no fundo do meu coração. Ela vai ficar crescendo, consumindo minha alma, corrompendo minha moral e o meu caráter, meu senso de justiça. Eu vou compartimentar esse sentimento. Ele vai crescer numa parte separada do meu cérebro. Ele vai ganhar força e vai tomar conta do meu corpo até eu ficar totalmente consumido por ele. Até eu precisar me transformar em outra pessoa para eu finalmente conseguir deixar vazar tudo que eu guardei durante anos. Aí depois eu vou dormir porque eu vou estar cansada.
Bom, é isso que eu tenho pra dizer hoje. Eu comecei a escrever esse vídeo logo depois que eu assisti o filme da Cruella, mas ele ficou guardado ali, sabe? Eu escrevi metade, e aí ele foi ficando guardado, e aí eu fui perdendo o timing, e aí eu pensei, vamos pegar isso aqui, né? Vamos elaborar isso aqui e transformar em uma coisa legal, talvez? Eu acho que ficou legal, porque eu acho que tem um negócio aí, não tem? Eu não sei, gente. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Tem um vídeo muito legal que tá pra sair no fim do mês, e eu espero que vocês gostem. Segura um pouquinho a onda aí, tenha paciência. Lembrando que este canal é mantido através de financiamento coletivo. Se você acha que eu mereço, se você acha que esse projeto merece um apoio, se você acha que esse projeto merece continuar existindo, vai lá no Apoia-se e deixa o seu apoio lá na quantia que você achar que eu mereço. Eu vou ficar muito feliz se vocês apoiarem. É isso, eu acho. Mas se você não tiver condições de apoiar agora, se você estiver passando por uma barra e não quiser se comprometer financeiramente, deixa um comentário aqui no canal. Ajuda. Eu juro que ajuda. Ajuda horrores. Eu fico bem feliz quando vocês comentam bastante. Ajuda a fazer o vídeo chegar mais longe e o canal a crescer e tudo mais. Divulga o vídeo, posta nas redes, manda no zap dos seus amigos. Essas coisas. Ajuda bastante. Um beijo e até o próximo vídeo.